E agora, gente, vamos falar de uma mania que muitas pessoas têm: roer as unhas. Você rói as suas unhas? Se não, pelo menos conhece alguém que rói, não é mesmo? Ou já fala assim, tira essa mão da boca, tira essa mão da boca. Não é assim que a gente fala? Aqui na RIC TV Record Itajaí, tem muitos colegas de trabalho que roem as unhas. Né, Matheus Nunes? E muita gente nem percebe quando está lá com a mãozona dentro da boca. O hábito de roer as unhas pode ser associado a ansiedade, nervosismo e outras cositas más. Vamos ver na reportagem. Micael começou a roer unhas quando tinha apenas 10 anos de idade. Ele conta que nunca tentou parar e confessa que nem percebe quando está com as mãos na boca. O estudante de jornalismo, que hoje tem 20 anos, diz que a mania começou por causa da ansiedade. Não vejo como um problema porque eu nem percebo quando eu boto as unhas assim na boca e roo. Eu nunca percebo. Porque virou realmente um costume, uma mania e a gente acaba não percebendo mesmo. Poucos sabem, mas o ato de roer as unhas tem o nome técnico de onicofagia, ou roeção de unha, que nada mais é que o hábito de morder as unhas dos dedos, das mãos ou, pasmem, até dos pés, durante períodos de nervosismo, ansiedade, estresse, fome ou tédio. Também pode ser um sinal de desordens mentais ou emocionais. Por isso é preciso ficar atento. E muitas pessoas roem unhas no mundo. E você sabia que esta mania pode causar doenças? Isso porque colocar as unhas na boca é levar germes que vivem embaixo da superfície da unha direto para dentro do organismo. Muitos germes e bactérias vivem dentro da unha e o hábito de roer pode aumentar as chances de danos à saúde. Eu sempre fui muito preocupado com os estudos e eu saía da escola e o conteúdo continuava na minha cabeça, a preocupação de tirar notas boas. Então isso foi no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, no trabalho. Então eu sempre me preocupo muito com tudo. E a unha é um escape. É um escape. E eu também tenho problema no estômago, eu tenho úlcera também por causa de ansiedade. A jornalista Luana Lenk conseguiu superar este vício. Depois de muitos anos roendo as unhas, ela conta pra gente como está agora. Eu roí unhas por mais de 20 anos, mas há 1 ano e meio eu consegui largar este hábito nada saudável. Muitas pessoas que me conheceram roendo unhas não acreditam ainda hoje que eu consegui largar esse hábito e as minhas unhas estarem assim grandes e fortes. Tem gente que ainda pega, mexe nelas para ver se não são aquelas postiças como era comum eu usar em algumas oportunidades quando eu roía unhas, mas não. Há 1 ano e meio realmente eu decidi que eu ia parar de roer unhas e coloquei um novo hábito. Todas as semanas eu vou ao manicure para fazê-las, deixá-las sempre bonitinha, para não correr mais o risco então de voltar a roer. Tive 2, 3 recaídas lá no início, mas desde esse tempo de 1 ano e meio nunca mais voltei a roer unhas. E hoje elas são bem fortes, nunca quebraram. Então quem quiser parar de roer unhas, realmente a gente sai de um hábito e começa a colocar um outro, porque parar de roer unhas não é fácil não. Como nós vimos na reportagem, gente, esse hábito não é nada higiênico, e pode mascarar outros problemas, como a ansiedade. Afinal, quando a gente está ansiosa por alguma coisa ou nervosa com algum fato, é comum a gente descontar ou nas unhas ou em outras coisas. Então tem gente que desconta mesmo nas unhas. Mas como será que nós podemos evitar esse hábito? Será que tem alguma coisa a ver com o nosso psicológico? Que tem alguma coisa a ver com a nossa saúde? Será que é só roer mesmo? Quando é que a gente deve prestar atenção nesse hábito, Então, para bater um papo com a gente hoje, nós recebemos a médica dermatologista, a doutora Gabriela Schaffer, e a médica psiquiatra, a doutora Cíntia Libert. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Significa que já não é só um problema dermatológico, mas é algo já que está invadindo outra área da saúde. Sim. Eu já vou falar com a doutora Gabriela, porque a gente recebeu ali, eu fiz um ao vivo pelo Facebook, a gente recebeu umas 80 perguntas. Claro que a gente separou, assim, eu guardei algumas de cabeça, assim, que são as principais. A gente vai tentar esclarecer tudo. Doutora, isso pode mascarar algum problema da pessoa? Sim.
O roer as unhas, né, é um hábito de pessoas que geralmente estão ansiosas, estressadas, e muitas vezes as pessoas não percebem. A pessoa vem tão acostumada a viver naquele modo estressor, é como se ela fosse desse jeito. Então ela se sente, é meu jeito de ser, eu sempre fui pilhado, eu sempre fui agitado. E a gente precisa colocar as emoções para fora. Emoções pedem corpo, né? Sim. A tristeza pede lágrima, a raiva pede uma cara feia, o estresse, a ansiedade também pede corpo. Tem que sair de alguma forma. E uma das formas mais comuns é o roer as unhas. E a gente vê, Cris, pequenininhos, crianças, a gente vê adultos bem-sucedidos, a gente vê idosos, né? Para você ver que não é um hábito que tem a ver com idade, ele transcende cultura, transcende condição social, porque a ansiedade é algo que está no homem, né? Então a gente vê bastante roer unhas. Já vamos falar de mais problemas. Doutora Gabriela, muitas pessoas escreveram ali que roem até os dedos, ou seja, além de ficar feia a mão, a gente saber que leva bactérias para dentro do organismo, pode prejudicar a pessoa? Sim, ou seja... com certeza. O que acontece? Quando a pessoa rói a unha, essa pressão contínua vai com o tempo alterar o formato da unha, que é o primeiro problema que a gente tem. Quando ela começa a roer também, puxar as pelinhas da lateral, a cutícula, ela vai tirar então a camada de proteção da pele, vai deixar a pele ali exposta, e é comum a gente ver um tipo de infecção que chama paroníquia. Então, nessa situação, a gente tem uma contaminação por bactérias, por fungos, então ela vai ter um inchaço, um vermelhidão, vai ficar doído. Me escreveram hoje, inclusive, falando que tinha essa informação ali, que ficava com bolhas, ou seja, sangue. Às vezes junta até um pus. Isso, a pessoa escreveu falando isso, porque fica inflamado. Fica inflamado. E quando essa Tem casos que tem que tomar antibiótico? Ou seja, exatamente, às vezes tem que usar antibiótico oral. E quando essa inflamação é muito intensa, embaixo da cutícula tá a matriz, que é a fábrica da unha. Então, se ela for muito intensa, ela pode fazer como uma cicatriz e aquela unha nunca mais vai crescer normal. Sério? Pode acontecer. Olha, eu não sabia disso. Doutora, se falamos agora que pode estar relacionado à ansiedade, a problemas, né, que o ser humano traz ali, é possível, ou seja, quando que a pessoa que rói as unhas deve pensar, não, eu preciso procurar um psiquiatra, um profissional, e depois, né, um dermatologista para a gente ver o que a gente pode fazer. Quando é que diz assim, chega, eu preciso de ajuda? Sim. A gente fala com os nossos pacientes, se está trazendo incômodo, se está trazendo repercussão na vida, tem que procurar ajuda. Uma pessoa que está com uma infecção, que provavelmente é recorrente, porque é um hábito que fica, é uma pessoa que precisa de ajuda. Não é natural você ter infecção numa das partes mais sensíveis e mais inervadas do seu corpo e se habituar com isso. Isso é contra o estado natural do corpo. Mas as pessoas têm muito receio de procurar ajuda porque têm medo, principalmente das medicações. E nós sabemos que lidar com a ansiedade extrapola medicações, as estratégias são diversas. O próprio ritmo de vida da pessoa sendo reescrito já melhora muito os níveis ansiosos. Então, uma vida que é mais organizada, com horários, com uma boa alimentação, prática de exercícios. Muitos pacientes eu recomendo iniciarem atividades para melhorar a consciência corporal, que trabalha a respiração diafragmática. Tem estudos sendo reproduzidos mostrando que a respiração diafragmática associada à consciência corporal. A gente vê na meditação, no pilates, os bebês respiram com aquela barriguinha, que a gente tem uma diminuição de até 30% dos sintomas ansiosos não associados à medicação. Nossa, eu já vou perguntar, doutora Gabriela, agora falaram em passar pimenta, alho, mas depois a gente vai saber o que deve fazer mesmo. Tem pergunta dos nossos telespectadores aqui, ó. A Yara Germano diz o seguinte, as minhas unhas são muito fracas, elas racham, não costumo roer, mas quero saber se pode ser um sinal de problema de saúde. Doutora Gabriela, inclusive, isso foi uma das questões hoje, que a pessoa falava assim, eu não roo, eu quero deixar ela crescer, mas ela é muito fraquinha e ela quebra. Ou seja, o que... aí ela vai ter que investigar. Por que essa unha tá frágil? Pode ser por danos do dia a dia, do próprio manicure, né, do próprio pintar, pode ser uma deficiência de alguma vitamina, pode ser um problema de tireoide. Então tem vários motivos para a gente ter essa unha frágil, né, que às vezes descama, ela meio que sai uma folha, né, ou quebra. Então isso tem que ser investigado, porque com certeza alguma coisa tem. O paciente que já rói unha, ele tem isso também, essa unha frágil, por ação das enzimas da saliva.
Então, ele tende a ter uma unha mais fraca. Vai. Tá, tem mais perguntas do WhatsApp? Eu posso perguntar para a doutora Gabriela, que foi uma coisa que me perguntaram muito. O que fazer? Ou seja, a gente já falou da parte, né, que envolve todo o organismo com relação à ansiedade, que é o de dentro. Agora vamos falar quando já está saindo, que é a parte das unhas. O que fazer para parar de roer? A gente tem algumas dicas que a gente passa para os pacientes, mas sempre lembrando que essas dicas elas vão ser paliativas, né? Que o mais importante é fazer esse tratamento comportamental. E não é tratar né? o mal pela raiz. Exato. É só ficar ali cuidando das folhas, sendo que o mal está aqui, onde a doutora já falou. Mas para a gente tentar, assim, colaborar com isso, né? Então, manter, no caso das mulheres, manter a unha sempre feita, pintada. O homem também pode fazer, né? Ele não vai pintar, mas ele pode fazer. Porque quando a gente está com a unha recém-pintada, a gente evita um pouco, né? A pessoa evita um pouco de roer. Deixar ela mais curtinha, hidratar muito bem para não ficar soltando aquelas pelinhas, não ficar o durinho do lado, né? Então manter bem hidratada. Não, para quando colocar na boca. Que horrível. Se for passar, que passe o esmalte com sabor ruim, porque tem uma isso? Tem várias marcas. Sério? Ele é uma substância com sabor que chocolate, não dá, né? Brigadeiro. Então, ele não é tóxico. Não tem problema, né, com os olhos. Agora, passar uma pimenta e coçar o olho. Tá, e nas crianças pode passar esse esmalte ou não? Pode. A partir de uma certa idade, pode. Agora, imagina, passar pimenta, alho, né? Na mãozinha de uma criança que vai botar no olho, isso jamais. Sim. Olha, gente, infelizmente o nosso tempo vai acabando. Tem pergunta? Tem pergunta. Posso, então, continuar mais um pouquinho? Então, vamos mudar ali a regressiva, que daí eu já sei. Ó. A Evanilce diz o seguinte, Evanilce Monari. Roer unha tem a ver com a ansiedade? Eu já fiz de tudo um pouco e não consigo. Paro um pouco quando tomo o antidepressivo e isso me ajuda, mas ainda é pouco, é o que a gente falava. O cuidar aqui é só paliativo, tem que tratar por dentro. Tem que tratar e não achar que a medicação é um tratamento único. Eu acho muito importante as pessoas entenderem que a medicação é um pilar de tratamento. Nenhum de nós se estrutura sobre um único pilar. Nós precisamos de outros pilares. Então, a vida inteira precisa ser reconstituída. A pessoa que vive nesse modo ansioso, ela tem um estilo de vida. Geralmente são pessoas perfeccionistas, apressadas, que se cobram muito. Então, é um reescrever do ser. E esse ser se traduz externamente com comportamento, sendo que um deles é o roer as unhas. Ai, mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A doutora Gabriela não rói as unhas? Não. Nem faz assim? Não. Doutora também não. Então significa que tá dando certo, né? Tá bom, não temos mais perguntas, né? Meninas, acho que até deve ter, mas não vai dar tempo. Infelizmente, nosso tempo acabou. E fica até o convite, né? Como a gente fez ali reportagem de um pessoal que estava roendo, a gente pode voltar no futuro, ver se conseguiram parar. O pessoal que está em casa acompanhando, ver se seguiu as dicas, interage com a gente volta sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigada. À tarde eu vou lá daí no seu consultório e depois vou continuar. Brincadeira.